Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional, comigo, Fábio Toledo, e ele, Lucas Guanais. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos. É nessa empolgação que a gente segue aqui. Finalmente a gente volta a gravar num domingo, né? Não sei se isso é bom ou é ruim, né, Guanais? Dependendo do nosso humor. É quase um no domingo e um durante a semana, né? O que importa é ter podcast, Fábio. Como sempre, muitos assuntos aqui pra falar, mas eu já te garanto, vai ser menos de 2 horas, diferente da última edição. E a gente começa falando dos brasileiros pelo mundo. Temos brasileiro campeão pelo mundo, Lucas Guanais. O monstrinho que adora um título e adora conquistar também prêmios individuais, sendo destaque na Liga Adriática. Pois é, brasileiro campeão a gente ia ter, né? Porque era Iago contra Caboclo na final da Liga Adriática. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, o Brasil ia ganhar e o Brasil ia perder também. Mas o diferencial é que o Iago, mais uma vez, ganhou um prêmio de MVP das finais do torneio nacional pelo time que atua. Foi assim no Flamengo, foi assim no Ratio Farm Ulm da Alemanha e é assim agora no Estrela Vermelha da Sérvia. A Liga Adriática não é uma liga apenas sérvia, mas é uma liga local, né? O mais próximo assim que dá pra falar que eles têm e acaba funcionando como, né? E o Iago, MVP das finais, Fábio Toledo. Estrela Vermelha varreu o grande rival Partizan, também de Belgrado, passou ali por 3-0, aquela coisa que a gente falou no último episódio, né? A gente tava torcendo pra quem ganhasse o jogo 1. Quem ganhou o jogo 1 varreu e agora foco aqui, ó, mentaliza pré-olímpico. É bem isso, né? O Iago terminou a terceira partida com 11 pontos, com 4 assistências, 3 rebotes, 2 bolas de 3 convertidas. E na Liga Adriática, né, ele é o armador titular da equipe, né? O Teodosic vem do banco, né? Diferente de como estava sendo na Euroliga, né, Guanais? E aí, né, ele tendo esse espaço, a gente já até citou, né, nas últimas edições também, né, ele aproveitando que os outros armadores aí não estavam disponíveis e chamou o jogo para si, tem se destacado já há algum tempo, né, e conquistando aí a torcida sérvia, que é uma torcida, principalmente a do Estrela Vermelha, né, uma torcida exigente e que tem agora o Iago como um ídolo. Pois é, né, o Topic, que é um armador sérvio muito jovem, cotado inclusive para ir para NBA já na próxima temporada, se lesionou semana passada, retrasada, e aí o Iago teve ainda mais tempo de quadra e sempre que ele tem tempo de quadra ele costuma corresponder nesta passagem pelo Estrela Vermelha. Foi um jogo bem tenso, viu, Fábio, e que já começou com os nervos à flor da pele. Antes da partida começar, de manhã, 2 integrantes do Estrela Vermelha e do Partizan se bateram nos vestiários, isso deu uma viralizada aí, tem vídeo deles trocando porrada nos vestiários, então o jogo já começou tenso, não era o Iago, né, nem o Caboclo, mas e tem gente que, pô, já aqui no NBB acontece alguma coisa longe disso e já tem gente que já fica nervoso, hein? A gente vai chegar nisso ainda. Mas, então os nervos lá, a flor da pele, um socando o outro literalmente, e a partida foi truncada, a partida de pontuação baixa. Iago pode até não ter tido números exuberantes, mas ninguém teve, a verdade é essa, e a atuação dele foi muito impactante, líder do time nesta série, merecidamente 3-0, Iago com mais um troféu individual na conta. E o legal é que ele soma, né, os individuais junto dos coletivos, né? Ele não geralmente quando ele vai bem, o time ganha. Uhum. Então, uma mostra bem interessante do nosso armador titular da seleção brasileira. Titular, hein? O nosso monstrinho. E que, aí trazendo também os números do Caboclo, né, nessa última partida, ele jogou 16 minutos, veio do banco, fez 4 pontos, pegou 4 rebotes, mas até acabou, né, tendo limitada a sua participação, porque ele cometeu 5 faltas na partida também. E é curioso também desse jogo que os principais pontuadores, tanto do Estrela Vermelha como do Partizan, vieram do banco, né? Do lado do Estrela Vermelha, o Mitrovic e o Giedraitis, 12 pontos cada, vindo do banco, né? O titular que fez mais pontos foi o Iago com 11. E do lado do Partizan, o Avramovic e o Anduzic, todos os dois também vieram do banco, um com 17 e outro com 13 pontos. No final aí então a vitória do Estrela Vermelha, mais uma vez campeão, é o 8º título, é isso, né, do Estrela Vermelha na Liga Adriática, um dos times dominantes aí, né, dessa
parte do mundo. Na verdade, eles empataram, né, Fábio? O Partizan tem 7 títulos e agora o Estrela Vermelha também tem 7. O Partizan era o atual campeão, né? Ganhou ano passado, mas antes o Estrela Vermelha vinha numa sequência de 3 títulos, né? Era tricampeão e em 2019 e 20 não teve por causa da pandemia, em 17 e 18 foi o Budućnost, né, de Montenegro, e aí o negócio vai longe, né? É uma liga que remete aos países da Iugoslávia, né? Então, você tem ali times da Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia, Macedônia do Norte, Eslovênia também. E já teve times de outros países disputando também, né? Como times de Israel, times da Hungria, time da República Tcheca também, que fazem parte, que já fizeram parte, melhor dizendo, da liga, não fizeram deste ano. E é uma liga nova, né? Até por isso que os maiores campeões têm 7 títulos, né? Ela é de 2001. Então, eles são hegemônicos, mas como é um torneio relativamente recente, por isso que tem essa divisão maior aí. Ainda assim, é uma grande quantidade, né? Para Partizan e para Estrela Vermelha. 14 títulos, né? Em 23 disputados, mais ou menos, né? Já é considerável. E vamos seguir, vamos dar sequência aqui na nossa viagem pela Europa com os brasileiros. Vamos falar de playoffs da Liga Espanhola, Guanais, porque o Tenerife do Marcelinho Huertas, que é um dos destaques aí dessa equipe, talvez o grande nome dessa equipe na temporada, tá na fase quartas de final e tá com um páreo duríssimo, né? Tá encarando nada menos que o Barcelona de muitas estrelas, inclusive, né? Já começou a série, né? Primeiro jogo da série aconteceu na Catalunha, vitória do Barcelona por 96-86, mas que o Marcelinho Huertas fez 17 pontos, deu 10 assistências, contra a sua ex-equipe, né? O Marcelinho também tem história no Barcelona e foi um dos nomes importantes dessa equipe do Tenerife novamente, mas foi insuficiente, né? O Barcelona ali com Jabari Parker, Ricky Rubio, Nikola Provítola, Satoransky, Hernan Gomes, Abrines, é um timaço, né, do Barcelona. Não, com toda certeza, só que agora fica mais difícil, né, porque como é melhor de 3, o Tenerife não pode mais perder. O Barcelona realmente é um timaço, não fez um grande ano para os padrões Barcelona, né, tanto é que terminou em terceiro na Liga ACB, e vejam só, o Real Madrid terminou em segundo, e isso já os coloca cruzando numa possível semifinal. O Real Madrid já avançou, já atropelou o Gran Canaria, e o Barcelona, se confirmar a vitória contra o Tenerife, vai enfrentar o seu maior rival já nas semifinais, porque o Unicaja, né, já fez um grande ano, né, terminou em primeiro, tal, o time lá de Málaga, e agora ficou do outro lado da chave. Mas Marcelinho Huertas segue, né, em boa fase, é aquilo que a gente falava, né, Fábio? O Marcelinho, ele se destacou bastante na Champions, né, que, vamos lembrar, o torneio de terceiro nível na Europa, né, a Basketball Champions League, ponto, né, não tem Europa no nome. Só que o nível é um pouco diferente do nível da ACB e um pouco diferente também do que a gente vai ver na seleção. Eu tô puxando pra seleção já em clima de pré-olímpico mesmo. Mesmo na Liga Espanhola, já é um basquete mais físico, um basquete mais duro, num ritmo maior, que o Marcelinho, não é que ele tem dificuldade, mas ele não tem a mesma liberdade que ele tinha na Champions. E ainda assim ele consegue atuar bem, tanto é que bateu recordes esse ano também, e que legal. Tem pelo menos mais um jogo aí pela frente. Verdade, né? E destacar desse jogo também o Kyle Guy, né, do Tenerife, o estrangeiro da equipe, fez 34 pontos também, né, ajudou a equipe, só que é difícil superar o Barça, e realmente o nível é diferente. E até permanecendo na Espanha, Guanais, a gente acabou não citando, né, nas últimas edições, mas o Palència, né, que é a equipe do Vítor Benítez, o Zunder Palència, foi rebaixado, né, terminou na última colocação da Liga Espanhola. Acho que foram 6 vitórias, uma coisa assim. Mas até, eu trouxe até essa informação porque é até curioso como foi tratada nessa queda, né, da equipe, porque por se tratar do Palència, que era um time que nunca tinha disputado a primeira divisão, não foi assim considerado assim, algo tão doloroso. É lógico que ser rebaixado é algo que ninguém quer, né? Mas para um time que nunca tinha essa experiência, né, de chegar a uma primeira divisão
e ter essa disputa, primeiro que já seria difícil se manter, né, naturalmente, e segundo, né, que seria algo normal de acontecer e até mais legal essa presença do Palência nessa última temporada, porque é um time que vem de uma região que não tem tanto sucesso assim dentro do basquete espanhol, né, da região de Leão e Castela, que um dos principais times ali vai ser o Burgos, né, o próprio Valladolid, e tem o Palência aí como marcando essa presença depois de, por exemplo, em 2015 e 2016 ter conseguido aí o acesso, mas não poder disputar na temporada seguinte, porque não tinha condição financeira para tal, né? E aí se ajustou, trouxe um patrocínio aí para disputar a Leb Ouro e ser campeão. Ser campeão, na verdade, não, né? Ter o acesso, né? Chegando pela segunda colocação, conseguindo, né, disputar a primeira divisão. E é lógico que até para nós aí, né, com o Vitor Benite marcando presença, não é legal de ver, né, um rebaixamento, mas é um outro cenário, né, um cenário diferente assim, para o Palência, trazendo até os números do Benite nessa temporada, né, em 33 jogos, tendo 22 minutos de média, ele anotou 11 pontos, teve 2 rebotes, 1 assistência, aproveitamento de bolas de 3 em 36%, 2 pontos em 43%, mas assim, como um todo, né, o elenco tinha muitos jogadores com experiência mais ali na Leb Ouro, tinha atletas vindos aí de ligas inferiores, como Liga da Letônia, Liga da Alemanha, da Bélgica. Acho que o time sentiu essa transição aí e acabou sendo rebaixado, né, mas que seja algo que alimente também o Palência para buscar um retorno também nas próximas temporadas. Com certeza que volte. Vamos ver qual vai ser o futuro também do Vitor Benite, que sempre é cogitado no Brasil já, né, há alguns anos também, não duvido que vai ser novamente, sem nenhuma informação aqui, tá, gente, só palpite mesmo. E uma curiosidadezinha sobre o Valência, sobre o Valladolid, perdão, é que eles estão, né, um baita tempo na Leb Ouro, na segunda divisão, e eles estão disputando os playoffs, processo justamente contra o São Pablo Burgos, que já foi time do Benite. Estão perdendo, inclusive, mas já foi time do Benite. Quem subiu, na Leb Ouro, um time sobe direto, né, o primeiro sobe automaticamente, do segundo ao nono, eles jogam playoffs para definir o outro acesso. Né? Quem subiu foi o Leima Corunha, que ele é de Corunha, olha só. Que mistério. Que mistério. Fica lá no extremo noroeste do país. É La Corunha, na né? Galícia, na Galícia, e já subiu. E os outros 8 times ainda brigam por uma vaga, mas está no primeiro jogo das quartas de final, é melhor de 5, então tem muito chão ainda, e a gente não vai ficar acompanhando, até porque, né, carece, apesar de ter o Real Betis, né, do Savignani, que perdeu o primeiro jogo pro Movistar Estudiantes. Bom, a gente traz os próximos resultados deles também. Aliás, perdeu os 2 primeiros jogos já, né, nas quartas de final. Perdeu os 2 primeiros. Tá em situação complicada aí o Betis. Pegou a última vaga, né? Isso, eu ia falar justamente isso, né? Acabou pegando um time ali de um outro nível, embora o chaveamento tenha sido diferente, não foi o segundo contra o nono, né? Que o Real Betis terminou em nono, mas sim o quarto contra o nono, mas o cenário também é mais complicado assim para o time que pegou as últimas vagas. Quem também jogou, Fábio, os playoffs do seu país nesta semana foi o Jorginho. Né, o Jorginho, pelo Ratiofarm Ulm, terminou em quarto na Bundesliga e enfrentou o Wolfsburg, que terminou em quinto. Então, o duelo mais equilibrado dos playoffs, que é uma melhor de 5 na Alemanha. E o Ulm saiu perdendo o jogo 1 em casa, né, com um último período terrível. Perdeu o último período por 20-9. A partida foi 7-8-6-5, então foi equilibrado até o terceiro período. No último, o Wolfsburg deslanchou. Jorginho veio do banco, jogou por 17 minutos, notou 10 pontos, distribuiu 4 assistências, pegou 2 rebotes e deu ainda um bloqueio, perdão. Só que eu não vi o jogo, tá? E vendo só pelo plus-minus, parece que ele ficou em quadra no pior momento do time, hein? Porque os titulares com plus-minus positivos, reservas, destruíram praticamente o time. Mas enfim, vamos lá. A gente vai acompanhando também nas próximas semanas. Beleza, e agora a gente sai da Europa, vai para os Estados Unidos, porque começou
a temporada da WNBA e tivemos aí a única brasileira em quadra na semana, né, Stephanie Soares. Guanais, o que dá para tirar dessa primeira semana da Stephanie Soares? Que ela fez 2 jogos pelo Dallas Wings, justamente 2 jogos contra o Chicago Sky. E um ela jogou 8 minutos, outro ela jogou 32 minutos. Só que nem pontuou, né, nos 32 minutos. Pois é, no primeiro jogo ela veio do banco, atuou bem pouco, por 7 minutos apenas. Nesse jogo ela fez 4 pontos, 3 rebotes, ajudou ali o time no pouco tempo de quadra que teve, mas jogou pouco. No segundo jogo ela foi titular. Ela foi titular, jogou por 32 minutos, pegou 9 rebotes, distribuiu uma assistência, roubou a bola uma vez, deu 4 bloqueios e 1 arremesso, Fábio. Uma única unidade de arremesso. E ela errou. Então ela fez tudo isso e zerou em 32 minutos. Olha, eu não me recordo a última vez que eu vi alguém jogar tanto tempo e não pontuar. Fazer tanto, né? Fazer tanto e não pontuar também. Exato. Eu ainda não consegui assistir a Stephanie Soares na W nessa temporada, mas muita gente estava reclamando que ela não era utilizada no perímetro, que muitas vezes ela se posicionava e a bola não chegava até ela. De fato, ela não chutou nenhuma vez de 3 pontos ainda. O Dallas Wings tem uma líder muito nítida, que é a Arike Ogunbowale, perdão. No primeiro jogo, ela fez 25 pontos, chutou 23 bolas. No segundo jogo, ela fez 35 pontos, chutou 28 bolas. Assim, mais da metade do volume é dela. Mais da metade mesmo. Né? Então, ainda assim, para Stephanie ficaria o que sobra, né? Digamos assim. Mas tá estranho, pelo menos, pelo box score. Claro, ainda tá muito no começo, muitos ajustes ainda estão sendo feitos. Vale lembrar que são as primeiras partidas da Stephanie Soares na WNBA, que embora tenha sido draftada numa alta posição, se lesionou antes da temporada passada começar e não jogou o ano inteiro. Então ela tá estreando agora, ela é rookie, né? Ela é novata ainda. Então, vamos acompanhar esse desenvolvimento. Legal que ela teve uma titularidade. Tomara que venha acompanhada de mais estatísticas também. O primeiro jogo, o Dallas Wings venceu, o segundo jogo, o Dallas Wings perdeu, então tá 1/1 o time da Stephanie. O Gumbo, ele jogou 39 de média. Não sai de quadra. Não sai. Tem o volume todo do arremesso, não sai de quadra. Aí é difícil jogar com o jogador desse jeito. Tem que ter 2 bolas, né? E destacando também no Dallas Wings, que a Stephanie Soares tem como companheira, que ainda não jogou, a Satu Sabali. Conhece ela, Guanais? Ah, meu Deus do céu, de novo não. Melhor não. E vamos já que a gente tá no basquete feminino, vamos trazer pro Brasil, vamos falar de LBF, vamos falar de Copa LBF, né, na primeira edição do evento que vai ser, né, tomara, né, que vai ser seguido aí nas próximas temporadas também. Tivemos a disputa aí da competição, né, no chaveamento entre as 4 melhores equipes do primeiro turno, que terminou com vitória do SESI Araraquara, numa decisão contra o Sampaio Basquete, um jogo pegado ali, né, na reta final, com a vitória do SESI Araraquara por 69-67. Antes da gente falar dos jogos, né, a gente fala dos jogos, a gente fala da observação sobre a Copa LBF em si. O que você prefere? Não, vamos falar dos jogos rapidinho. Na sexta-feira, o Sampaio ganhou do Santo André por 84-63. E logo depois, o SESI Araraquara bateu o Ituano por 7-3-5-8. As semifinais foram bem tranquilas, né, para os 2 vencedores. Lembrando, todas as partidas disputadas em Araraquara. Tem uma observação sobre essa parte, principalmente de quem disputa a Copa LBF. As atletas que disputam, né? Porque pensei assim, o modelo ideal para mim seria as atletas que disputaram o primeiro turno, somente elas poderiam disputar a Copa LBF, assim como por exemplo, no vôlei, né? Com a Copa Brasil, né? Que as atletas que chegam depois para o retorno, elas não disputam. Né? Se isso tivesse acontecido na Copa LBF, por exemplo, a Trinity Batiste do Sampaio não ia estar em quadra, ela não teria feito 25 pontos e pego 9 rebotes, né, no jogo contra o Santo André, jogadora que foi decisiva, dominante no garrafão e que garantiu aí a classificação do Sampaio para a decisão.
Apesar do Santo André ter feito uma boa exibição ali, com principalmente o seu quinteto titular, foi um time que não teve muita rotação assim do banco, mas teve ali um desempenho com todas as atletas do time titular fazendo 10 pontos para mais, né? A Beatriz, a Evelyn, Yasmin, Ju Ribeiro e Tássia apareceram aí, né? Deram a sua contribuição, mas não foi suficiente, né? Porque o Sampaio teve essa dominância da Trinity Batiste, a própria Isa Sangari também no garrafão contribuiu com muitos rebotes, né? E o Sampaio saiu vencedor aí de uma vitória até mesmo dominante, né? E do lado da outra vitória, né, do César Araraquara para cima do Ituano, até surpreendente, né? Pela maneira como foi o placar, né, 73-58, com o César Araraquara conseguindo abrir uma vantagem ali no segundo período, tendo como destaque a Sossô e a Aline, né, principalmente nesse duelo da Aline com a Gabi Guimarães. No final, o Ituano, só uma jogadora ali teve maior destaque, que foi justamente a Gabi Guimarães, né, a jogadora mais regular da temporada, mas faltou presença da Joyce, faltou presença da própria Lê Lisboa, que terminou zerada no jogo, tentou 11 arremessos, não converteu nenhum, sendo 9 deles ali para 3 pontos, né, exagerando ali no arremesso. O time que teve baixa rotação também, né, poucas jogadoras vindas do banco, e com isso o César Araraquara conseguiu a sua classificação para a grande final. E aí, Guarnaz, a disputa por terceiro lugar e a final foram mais equilibradas do que as semis. Ah, com certeza. Na semifinal, a disputa do terceiro lugar, o Ituano ganhou do Santo André por 65-60. E aí, várias dessas jogadoras que você citou tiveram mais destaque, né? Além da Gabi Guimarães, com mais um duplo-duplo, né? 19 pontos, 10 rebotes. A gente teve a Leila, que foi assistente do jogo, com 20 pontos. A Joyce teve 10 pontos, 5 rebotes, 9 assistências também. A Lê Lisboa teve um aproveitamento ruim, apenas 9 pontos, mas pegou 10 rebotes. E aí já foi um pouco mais distribuído, né? Por mais que tenha ficado basicamente entre as titulares, sim, mas o Ituano joga assim, né? E o Ituano conseguiu, é lógico que no final terminou 5 pontos de diferença, mas o Ituano ao longo da partida ele conseguiu ter certo controle, né? Venceu o primeiro período, foi pro intervalo na frente. No terceiro quarto foi dominante, né? Fez 20-9, né, numa sequência ali da terceira parcial, e que deu certa condição, né, para se garantir no quarto período. Santo André até correu atrás, teve a Evelyn fazendo 16 pontos, a Tássia também com 13, mas no final o Ituano saiu vencedor, garantiu a terceira colocação da Copa LBF, que é terceiro colocado, mas também é penúltimo, né? Tem tipo essa. Isso. Depende de como você enxerga, né? E na decisão, Sampaio e César Araraquara, as duas equipes que inclusive decidiram, né, o time LBF, fizeram um duelo muito pegado, com o SESI melhor no primeiro período, o Sampaio se recuperando, chegando ao intervalo com uma diferença curtíssima, depois dando sequência ao ritmo de jogo, fazendo 20-10 e chegando no quarto período na frente. E aí no final, o César Araraquara teve um desempenho gigantesco da Vitória Marcelino no quarto período. A Vitória fez 13 pontos no quarto período, dos 26 dela no jogo, e junto com a Aline Moura ali, né, foram decisivas para garantir a vitória sobre o Sampaio, incluindo, né, a jogada final ali, faltando 6 segundos para acabar o jogo. A Vitória teve uma bola ali de infiltração, digamos assim, né, mas convenhamos, né, faltando 6 segundos você permitir uma infiltração da adversária não é nada legal, não é nada positivo. E a Vitória conseguiu essa bola, fez a bandeja, fez a cesta, garantiu a vitória do César Araraquara, mas acho que sai doído, né, pro Sampaio, né, embora seja uma competição secundária, mas até pela maneira como foi, né, essa vitória do SESI, sai um pouco dolorosa para Sampaio. E o placar terminou 69-67, né, pro César Araraquara. Foi uma bola ali no final que a defesa realmente acabou falhando bastante do Sampaio, acabou estendendo um pouco o tapete para a Vitória, que ganhou 1 contra 1 e simplesmente não teve cobertura, né? Foi basicamente isso que aconteceu, e foi um bom jogo, né? Foi um bom jogo, mais disputado, o placar um pouco mais baixo, né? Como se disse, ninguém chegou a 70 pontos, mas jogos decisivos costumam ser assim. César Araraquara confirmou o mando, confirmou a sede e acabou sendo campeão nesse buzzer beater, Fábio, para alegria de pouca gente, aparentemente, né? Sim,
sim, os números oficiais aqui colocam 400 pessoas presentes, né? Mas até vendo os outros borderos aqui, tá 100, 400, 100, é um número meio que automático, assim, que eles estão colocando pro jogo. Mas na vista, né? Na vista ali do ginásio gigantão, que cabe o quê? 5 mil pessoas, né? Bem vazio, né? Bem vazio, e por se tratar, inclusive, de uma entrada de um quilo de alimento, né? Não faz tanto sentido. Acho que era 1 litro de leite, né? Acho que era algo nesse Isso. A gente lamenta, né? Lamenta porque foi um público bem ruim, né? Tanto na sexta como no sábado. Pois a gente vai falar disso no NBB também, porque foi um fenômeno visto nas semifinais do Novo Basquete Brasil. Muito triste, né? Porque, vamos lá, o gigantão é aquilo que você falou, a gente teve que 10% de ocupação. Se tinha 400 pessoas, foi 10% de ocupação. Aí é muito pouco realmente. Por mais que seja um torneio novo, um torneio que eu acredito que ainda não esteja no imaginário, nem tem por que estar, né? No imaginário do fã de LBF, né? É um torneio recente, é um torneio que por enquanto também não leva a lugar nenhum, né? Então é algo mais ali para dar uma dinâmica diferente para a temporada. Ainda assim, mesmo com todos esses poréns, o público baixo. A gente tá falando no sábado à noite. Numa final entre os 2 melhores times do país. Tinha que ser melhor. E outra, tendo essa condição de jogar num ginásio de 5 mil pessoas, você tem que também ter estratégias para dar público, para levar público. Claro. Nem que seja, vou pegar as escolas e vou levar pro ginásio. Clássico, que né? é algo que acontece naturalmente, pra não ficar feio, né? E aí acaba ficando feio também. E aí você também não chama a escola, não promove, né, pra garotada também. E isso tudo acaba ficando... Não fica um espetáculo legal. E que isso fique também para o Jogo das Estrelas que vai acontecer no fim do mês. É algo que, ainda mais o Jogo das Estrelas, é algo que não é apenas na quadra. No Jogo das Estrelas não é só na quadra, não. O Jogo das Estrelas é o momento para você promover a sua liga, né? No caso, a LBF, para promover o basquete feminino. Então você precisa ter atrativos também extra-quadra para levar a população, para levar o torcedor, né? E aí você tem no Gigantão as 4 melhores equipes do campeonato. Não vi como estavam em torno do ginásio. Tem algumas fotos ali que era só o pessoal entrando e tal, não tinha nada muito específico assim. E então falta também uma mentalidade, uma estratégia para você capitalizar melhor essas condições, né? Uma Copa desse jeito. Eu vejo que a LBF ela coloca muito nas costas dos clubes a forma de vender o campeonato, de vender o jogo em si. A própria Copa LBF, embora seja no Gigantão, em Araraquara, quem organiza, quem vende a Copa LBF é a LBF, não é o César Araraquara. Então ela tem que também dar estrutura, fornecer uma condição ali e também tratar o seu produto de uma melhor maneira, né? Que seja atraente para o torcedor, porque ali é uma entrada praticamente gratuita, que isso a gente não conseguiu ver, né? Dentro do ginásio ali, público muito pequeno, muito provavelmente aquele torcedor que já vai nos jogos do César Araraquara, que não joga no Gigantão, né, e deu aquele número baixíssimo. Sim, a LBF precisa vender melhor, mas os clubes também. Né, a gente vê uma disparidade muito grande. O Sampaio vende bem, o Sodier vende bem, mas tem vários times que não. Né, então é uma responsabilidade compartilhada e que meio que todo mundo falha. Não é fácil, a gente sabe. O basquete nacional sofre uma defasagem de público, né, de público no ginásio. Não é de hoje, a gente fala disso há várias temporadas, inclusive. Então não é que saiu da curva negativamente esse ano, não. Mas é sempre aquilo, fica feio. Não, e a gente normaliza, e isso não pode ser normalizado. Sim. Isso não pode ser normalizado. Temos boas iniciativas, como algumas das que eu citei, né? O Sodier, principalmente, tem uma ativação, um trabalho em rede social bem legal. O Sampaio também, mas é pouco, a gente precisa de mais, porque o coletivo ganha. Pensa, um lance desse, decidindo o campeonato no último segundo com a arquibancada explodindo, era pra rodar o Brasil. Ainda que por meia hora, até começar o playoff da NBA. Né? Foi no sábado à noite, até começar o playoff da NBA, por meia hora rodou o Brasil, velho. Basquete feminino, lotado, no interior de São Paulo. Mas não foi o que aconteceu. E eu, depois dessa, também fico um pouco com medo aí com relação
como vai ser esse jogo das estrelas. Um feriado. Tomara que não seja da mesma maneira. Que aí eu fico até com medo, porque se com a entrada de 1 litro de leite não deu público, imagina agora com R$10. E um ginásio grande, que é a Arena Farmaconde. Então, eu tava empolgado, agora fiquei um pouco apreensivo com relação ao que vai ser, né, o cenário, né, o ambiente ali do Jogo das Estrelas pro basquete feminino. E Jogo das Estrelas também não é fácil de lotar. Pois é. Novamente, NBB, que fez no Ibirapuera esse ano, e o jogo 1 tinha muito espaço vazio a ponto de eles pegarem todo mundo que comprou o anel superior e colocar no anel inferior, porque ia ficar muito feio. E aí no sábado deu um pouco mais de gente, mas na sexta deu quase ninguém. Esse problema talvez o Jogo das Estrelas da LBF não sofra tanto, porque é um dia só e é num feriado. É mais... vamos acompanhar, vamos ver. E trazendo um pouco também de LBF, pra gente não ficar, lógico que não teve nenhum jogo aí pra gente destacar, né? O que a gente falou, a gente já tinha falado na edição anterior, mas... Tem a rodada, né? Já a gente fala dos jogos dessa próxima semana, mas falar um pouco do que ainda tá em jogo, né, na LBF nessa reta final. A gente vai ter confrontos até o dia 7 de junho, né, quando termina a fase de classificação, com 4 jogos, né, lá na frente. Vai ter um Sampaio e Campinas, vai ter um Ituano e SESI Araraquara, podendo definir aí uma segunda colocação, talvez, do campeonato. Mas o que tá em jogo ainda, né? Bom, primeiro o G4. Tem aí essa disputa entre Ituano e SESI pela segunda colocação. Nesse momento o Ituano é o vice-líder com 81% de aproveitamento, Sampaio lidera com 93%. O SESI Araraquara tem 76%. A diferença aí é de uma vitória praticamente, né? O SESI tem um jogo a mais que o Ituano nesse momento. Tem 13 vitórias e 4 derrotas. O Ituano tem 13 vitórias e 3 derrotas. Um jogo que o Ituano perca aí já pode mudar esse cenário. Então tá bem parelha, né, essa disputa. E aí você tem também outra briga parelha que é pela 4ª colocação, né? Entre Santo André e Unimed Campinas, que estão ambos com 62% de aproveitamento, mesma campanha de 10 vitórias e 6 derrotas, tendo o Santo André à frente, né, estando à frente, justamente pelo confronto direto do primeiro turno. E as equipes vão se enfrentar nesse retorno, vão se enfrentar já nessa próxima semana, no dia 21, com o jogo em Santo André. Então tem a possibilidade do Santo André ou abrir vantagem, ou perder a posição para o Unimed Campinas. É um confronto direto aí, não vai ter... Vai ser o jogo de desempate já para essas duas equipes. Mais abaixo, lógico que tem ali as disputas entre Blumenau e Corinthians, né? Pela 6ª colocação, mas eu vejo que até não faz tanta diferença assim, porque acho que a grande disputa mesmo é para ver quem vai para os playoffs, a 8ª vaga ali, que no momento é do Sodier Mesquita, com 26%, tem o São José ali na cola com 23%, o Ponta Grossa também crescendo, né, recentemente aí com 18%, o Bax Catanduva tem 17%, mas tem jogos a mais, né, tem 2 jogos a mais que o Sodier, tem 17 Catanduva, o Sodier tem 15%, e então tá um cenário um pouco mais difícil para a equipe do interior de São Paulo, mas São José, Ponta Grossa e Mesquita estão nessa disputa aí pela 8ª colocação, com a vantagem atual do Sodier. O São José, um time mais jovem, né, tem essa possibilidade, né, mas também essa dificuldade, né, acho que faltando ainda um poder de decisão maior, coisa que o Mesquita vai começar a ter agora com a Tainá Silva também presente no elenco, e Ponta Grossa correndo por fora, Guanais. Exatamente, então ainda tem bastante, em todos os aspectos, né, da tabela, a gente ainda tem disputa. Vamos para os jogos, inclusive, da semana, Fábio? Vamos lá. Nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, o Bax Catanduva recebe o Ituano. Temos 3 jogos na terça-feira, 3 bons jogos. O São José recebe o Corinthians às 7 horas da noite, no Teatrão. O Santo André recebe Campinas às 7h30. E o Sampaio Correia recebe o Blumenau às 20 horas lá no Castelinho.
Depois, na quarta-feira, temos Ponta Grossa contra o Sodier Mesquita no Paraná. Na quinta não tem jogo. Na sexta-feira temos 2. O Blumenau e o Sodier Mesquita se enfrentam em Santa Catarina e o São José e Santo André se enfrentam no Teatrão em São José dos Campos às 9 horas da noite. No sábado temos Ituano e Ponta Grossa, 5 horas da tarde em Itu, e a reedição da final da Copa LBF entre SESI, Araraquara e Sampaio Basquete em Araraquara, às 9 horas da noite. No domingo não temos jogos. Curioso, Sampaio, né? Tava em Araraquara, vai ter que voltar para São Luís e depois Araraquara de novo no final de semana. Rapaz. Duríssima situação, hein? Haja milha, haja milha. Rapaz. Haja milha. E vamos dar sequência aqui. Falamos da LBF, falamos do basquete feminino. Vamos falar agora de Brasileiro CBB, Guanais. Começou os playoffs e já tivemos algumas surpresas, digamos assim. Porque é até legal, né, o Brasileiro CBB nesse sentido. As equipes, elas jogam todas em uma conferência, e aí chega nos playoffs, vai enfrentar o time da outra conferência. E aí tem meio que um choque de realidade, né? As coisas se alteram, o time que estava liderando perde pro time que foi o último classificado, né? E é bem curiosa essa situação, que não é a primeira vez que aconteceu neste ano também. Não é a primeira vez que acontece, Fábio. Vamos começar então pelo primeiro colocado da Conferência Josuel, que foi o Cruzeiro. Lembrando que as quartas de final dos playoffs da CBB são em melhor de 3. Primeiro jogo na casa do time de pior campanha, segundo jogo na casa, segundo e terceiro, se necessário, na casa do time de melhor campanha. Então o Cruzeiro, primeiro colocado da Conferência Josuel, foi até Sorocaba encarar a Liga Sorocabana, quarto colocado da Conferência Macarrão. E em Sorocaba, o Cruzeiro não tomou conhecimento e passou por cima, Fábio, da Liga Sorocabana. Passou por cima por 87-73, uma diferença expressiva de 14 pontos, com vários atletas, Fábio, anotando 2 dígitos na pontuação. A gente teve o Ale Ludwig, pivô, com 17 pontos, Pedro Teruel também com 17 pontos, o Dimitri com 14, o John Hodges com 13, o Zé Carlos com 12, o Coleman com 11, então foram ali 6 jogadores com 10 pontos ou mais, e também meio que só eles pontuaram, né? Além deles, o Rômulo Guzmão fez 2 e o Derek Machado fez 1. Então precisa de mais alguém para pontuar, pô? Metade do time. Não, realmente não precisa, mas é muito interessante a gente ver esse contraponto de um time com a pontuação bem distribuída, porque a Liga Sorocabana teve o James Harris com 33, o reforço americano deles, e o Fagundes aqui com 16. E o Vitor Egon com 11. Mas você vê, de 33 para 16 e 11, o resto também não pontuou. Realmente uma diferença bem gritante no volume dos dois times. Vitória do Cruzeiro, que agora volta para Minas Gerais, precisando apenas de uma vitória dos 2 confrontos que terá dentro de casa. Ainda na Conferência Josuel, o segundo colocado enfrentou o terceiro da Conferência Macarrão, que foi o Praia Clube enfrentando o Blumenau. O Praia foi até Santa Catarina enfrentar o Blumenau, que começou muito mal, né, Fábio? Mas teve uma arrancada muito boa na reta final da competição e manteve a boa fase, porque veja só, o Blumenau ganhou do Praia no ginásio Galegão, por 84-72, então aí também 12 pontos de diferença. Os destaques foram nomes mais conhecidos da elite do basquete brasileiro. Claro, a gente tinha Pedro Teruel e Ludwig no Cruzeiro também, mas aqui a gente teve Léo Bispo com 17 pontos, Mamedes com 16, Vitor Gobor com 15 também, foram os maiores pontuadores. Lucas Lima, também armador, fez 11, e pelo lado do Praia, a gente teve o Bertona com 15, o JP Demetrio com 12, Stabile com 12, Mencarini com 12, o Dwayne Brooks com 12 também, mas melhor para o time catarinense, Fábio. Seguindo aqui ainda, vamos virar a chave agora, falei primeiro dos líderes da Josuel, vamos falar dos líderes da Macarrão. O Basquete Osasco ficou em segundo na primeira fase, e enfrentou o Tatuí, que ficou em terceiro na outra conferência. Osasco foi até Tatuí, aí uma viagem curtinha, né? Acho que os dois times agradeceram. Foi até Tatuí, uma viagenzinha de ônibus de 1 horinha no máximo, assim.
Jogo duro, placar baixo, vitória do Osasco, mais um que venceu fora de casa, vai voltar para Osasco precisando apenas de uma vitória, venceu por 6-2 a 5-7 o time do Tatuí, Fábio. Os destaques do Osasco nessa partida, nessa vitória fora de casa, foram o Dalacqua, que acabou a temporada pelo Brasília e já foi ali pro Osasco, time que ele já tinha atuado outras vezes. O Moultrie também fez 15 pontos, reforço gringo do Sorocaba. E o José Cardoso, né, fez 11, assim como o Elvis também anotou 11 pontos. Pelo lado do Tatuí, o cestinha foi o Castelão com 12 e o Drude com 10. Esses aí, se vocês não conhecem, pelo amor de Deus. Quem também anotou dígitos duplos foi o Igor Araújo, ex-Bauru, ex-São Paulo. Por fim, Fábio, a última e talvez a mais desequilibrada, em tese, era a série entre Santos Fupes, primeiro na Conferência Macarrão, e o Vitória, quarto na Conferência Josuel. Primeiro jogo, Cajazeiras, Bahia e vitória do Vitória, Fábio. Aê, perdão do trocadilho aqui, Vitória que demorou muito para começar para esquentar no campeonato, ganhou já nos playoffs do líder da outra conferência, partida por 6-6, 6-3, muito disputada até o final. O último minuto foi horrível, né? Mas assim, de decisões erradas de ambos os times, o Vitória confirmou o triunfo. Os destaques do Vitória foram o Marcelo Roque com 14 pontos, o Luiz Miller fez 17, o Vitor Pedreira fez 12, né? Foram os que puxaram a pontuação de um jogo com um placar mais baixo. Pelo Basquete Santos, líder da competição, né? Inclusive é bom a gente lembrar. Guga Secato, aquele armador ex-Botafogo, fez 15, Pereira também fez 13, Dida, e né? o Rafael Bibiano, o Dida fez 13, e o Rafa Bibiano fez 11 pontos, foram os maiores pontuadores aí pelo Santos, Fábio. Nesta semana, teremos aí os jogos de volta só a partir da quinta-feira. Na quinta-feira teremos Osasco e Tatuí às 7h30 da noite. Na sexta teremos Praia e Blumenau. E o segundo jogo, e o terceiro jogo, se necessário, de basquete, Osasco e Tatuí. Então vamos falar por série? Vamos. Osasco e Tatuí, vai. Quinta-feira e sexta, se necessário, em Osasco. Praia e Blumenau, sexta e, se necessário, sábado em Uberlândia. Cruzeiro e Liga Sorocabana, domingo e, se necessário, segunda em Minas Gerais, Itatiaia-Sul. E Santos e Vitória na segunda-feira e, se necessário, na terça em Santos, no litoral paulista, Fábio. Acho que assim fica mais fácil de entender. Então, os jogos 2 começam na quinta-feira. Perfeito. E a gente segue nos campeonatos aí organizados pela Confederação Brasileira de Basquete. Vamos falar da classificatório B, né, do CBI Sub-19, que a gente já tinha até destacado na última edição. Está acontecendo lá em Pato Branco, já está na fase final. Quando você ouvir isso aqui já vai ter terminado, né? Porque a gente tá neste domingo aqui já na decisão. O que vale mesmo, né, do classificatório mesmo são os 3 times que vão para a fase final, né, do CBI Sub-19, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E já foram definidos, né, os 3 times. Serão eles o Mogi, o Catanduva e o Pato Basquete, né, o time da casa aí, que venceu na disputa no terceiro lugar a Jaraguaense, né, e garantiu o terceiro espaço, né, sendo que Mogi e Catanduva fazem a final. Nesse momento que a gente está gravando, inclusive, né, estão fazendo a final, o jogo está equilibrado, mas quando você ouvir isso já vai ter terminado. Confira, né, nas redes sociais aí para saber o resultado. E com isso, então, né, a fase final do CBI Sub-19 masculino, que vai acontecer no Rio de Janeiro nos dias 23 a 30 de setembro, vão ter os 10 melhores da edição passada, né? Paulistano, Pinheiros, São José, Minas, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Tijuca, Ponta Grossa e Sociedade Thalia, além dos 6 classificados, né? Tanto do classificatório A, que já aconteceu na última semana, como do classificatório B, que aconteceu agora. O Recreio da Juventude, o Mogi, o Instituto Viva a Vida, o Catanduva, o Saldanha da Gama e o Pato Basquete. Então, essas as 16 equipes que vão disputar a fase final do CBI Sub-19 masculino no Rio de Janeiro. Show de bola! Fazendo o registro também, Fábio, de uma coisa que aconteceu essa semana, na verdade, vai até segunda-feira, né? A gente não mencionou, que é o Basketball Without Border Americas, que é o Basquete Sem Fronteiras, edição América,
da NBA, que é um camp que a NBA promove em diversos locais, em diversos continentes, e depois tem até um camp global com os principais destaques, que ela faz isso com os grandes prospectos de até 18 anos, masculino e femininos. Aqui o da América pega toda a América menos os Estados Unidos, que é o único lugar que eles chamam de América, né, na verdade. Então é todo mundo, América Latina inteira e o Canadá, né, incluindo as ilhas do Caribe também, que é a América Latina, não sei porque eles diferenciam NBA, americano não sabe geografia. Sim, né? Então, e aí eles fazem uma série de jogos curtos, né, 5x5, fazem também aqueles testes físicos, testes de habilidades, de arremessos, enfim, várias situações, é quase um draft combine, né, só que com atletas mais jovens. Está acontecendo aqui no Brasil, começou no dia 17, né, começou na sexta-feira e vai até esta segunda. A NBA até destaca, né, que dos 125 jogadores estrangeiros que começaram a temporada da NBA, nessa temporada da NBA, 41 passaram pelos camps do Basquete Sem Fronteiras da NBA, o Basketball Without Borders, e aí incluindo todos os continentes até os globais, tá? E muito legal, uma galera colou lá no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, e pode ter certeza que daqui a alguns anos, quando algum desses caras ou dessas meninas estourarem, vai ter um monte de foto, eu vi fulano com 16, 17 anos aqui e tal, tava do lado de casa, enfim. Sempre acontece e não rolava no Brasil há quase 15 anos. A última vez foi em 2011, a última vez. São 13 anos e voltou para cá. Muito legal o Brasil no cenário aí desse tipo de evento, que, claro, contou com inúmeros brasileiros, nem vou listar aqui porque foram vários. E eu vou citar então. Cite? No feminino. Tá bom. No feminino, vai lá. No feminino, Nicole Sanches, Sofia Mosquen, Raíssa Zanola e Esther Ubaca. Algumas dessas você já confere na LBF. No masculino, Matheus Monteiro, Fabrício Freitas, Junior Ken, Augusto Toledo, Pedro Pastre e Lucas Milchevski. Há vários que inclusive estão nas listas da Copa América Sub-18, né, que a gente falou nas últimas semanas também. Perfeito! E agora a gente avança, chegamos ao NBB, Guanais, às semifinais do NBB. Os dois jogos, as duas séries, né, já começaram, já tiveram os dois primeiros jogos realizados, né, um de cada lado, e vitórias dominantes, tanto de Franca como de Flamengo. Pois é, vamos começar então pelo primeiro jogo que aconteceu na sexta-feira. Em Franca, no ginásio Pedrocão, o Franca atropelou o Minas 87-63. A partida até começou equilibrada, né? O primeiro período ali foi 16-14 para o SESI Franca, mas depois os donos da casa dispararam na frente, né? O Minas não ofereceu grande resistência a partir do segundo período. E os destaques do jogo foram ali, mais uma vez, né, o Lucas Dias, implacável pelo Franca, principalmente um terceiro período incrível, né? O Minas começou ali tentando tirar o jogo da mão do Lucas Dias e do Márcio, né, principalmente do Lucas Dias, reduzindo bastante volume, né, sem deixar a bola chegar nele, porque depois que chegar já fica meio difícil, né? Não tem muito como parar. E até deu certo, por isso que o equilíbrio aconteceu. O Franca se manteve no jogo principalmente com o Jonathan, mas dali pra frente o Franca mudou a estratégia de defesa e também tirou o passe da mão dos jogadores que o Minas estava tentando fazer com que finalizasse as jogadas. E aí o Franca teve muito mais tranquilidade para atacar, o que é aquele velho clichê do basquete, né? O melhor ataque começa por uma boa defesa, tal e tudo mais. E o contrário também é verdadeiro. E aí os principais nomes do Franca, rotineiramente, né? Lucas Dias, David Jackson, Wesley, começaram a prevalecer um pouco mais. O Márcio ficou um pouco mais apagado, é verdade. O Zu Júnior teve um grande jogo, com 12 pontos, e o Minas sofreu. Minas sofreu, foi 5 de 19 do perímetro, ficou abaixo ali, limitado a 63 pontos na pontuação. O Franca, embora não tenha feito um grande jogo do perímetro também, foi 8 de 25, mas o Franca errou muito menos, né? O Franca cometeu apenas 6 erros na partida, o Minas cometeu 18. Não, o Minas cometeu 18, tanto é que o Franca teve 11 roubos de bola. É uma tônica que a gente até vai ver no próximo jogo também, algo parecido. E a gente vê, né? Quando você rouba uma bola, você tira aquela posse do seu adversário e passa para o seu time. Então, no jogo inteiro, o Franca tentou 195 pontos. O Minas tentou
154. O aproveitamento deles nem foi tão diferente assim. O Franca teve 45% geral de aproveitamento e o Minas 41%. Mas o Minas tentou muito menos, né? Não conseguia concluir os seus ataques, não conseguia chegar até a cesta. E aí o Franca foi bem vitorioso. É impressionante como o Minas tem muita dificuldade em jogar fora de Belo Horizonte, né? Realmente, né? Desde da última série aí, né? Contra o São Paulo. Até a União Corinthians sofreu pra caramba lá, velho. Sim. É que contra o São Paulo foi mais tenso ainda o negócio, né? Mas o Minas, com esses erros, e erros assim, tanto de tentativa de infiltração com o Fusaro, como também ali dentro do garrafão, né? Com o Paranhos, com o próprio Mineiro. Um time com muita dificuldade para encaixar o jogo. E assim, vai precisar ganhar um jogo como visitante agora, né? Contra o São Paulo não precisou, né? Porque eram 3 jogos. Eram 3 jogos em Minas. Agora, contra o César e Franca, vai ter que ter um jogo com mais volume. Um jogo, pelo menos, com mais volume que o Franca no Pedrocão. E não pode em nenhum momento repetir o que aconteceu nessa primeira partida. Um time com muito perdido ali, com muitos erros, que não deu nem condição, né, de ter um jogo mais disputado, só justamente no primeiro quarto, quando o Franca ainda não estava, né, tão aquecido assim, né, com a mão calibrada. Aí depois não teve jeito. Não. No terceiro período, o Franca já abriu 23 pontos, que foi até a melhor parcial do Franca, né? O melhor momento, né? O melhor placar foi até o segundo quarto, mas eu acho o melhor momento ali no terceiro período, abriu 23 pontos numa sequência de 13-0 logo que começou. Né? É aquela vinda do intervalo que a gente fala, né? O Franca veio muito mais ligado, tava em 10 pontos a diferença, foi para 23, perdão, né? Uma sequência de 13-0, e o máximo que o Minas conseguiu reduzir foi para 15, né? No jogo inteiro. Ainda chegou a 25 no último período, então realmente tranquilo para os francanos atuais campeões, bicampeões. E lá no Tijuca, Guanais, o Flamengo também, né, venceu com tranquilidade o Bauru também cometendo muitos erros, desfalcado, né, de Bright e Anderson Rodrigues, já seria difícil, e aí foi um time que teve muita dificuldade, né, para emplacar o seu jogo, principalmente no ataque, né, na defesa também não conseguiu segurar, principalmente depois do intervalo, né? No primeiro quarto já foi um atropelo, né? Mas depois do intervalo, então, o time não já abriu o bico, né? Digamos assim. É que no primeiro quarto o Bauru ainda estava segurando e tomou uma sequenciazinha no final ali. E ainda tava no jogo. As bolas com o Didi ali no final. E tomou uma sequência no final. O Bauru não teve no jogo 1 Bright e nem Anderson Rodrigues. Bright com uma contratura na coxa, Anderson Rodrigues com um trauma no pé. Né, ambos saíram no final do jogo 5, né, eles não terminaram o jogo 5 contra o Vasco, inclusive. E assim, Fábio, o Bauru dá como avaliação dia a dia, jogo a jogo deles, mas o Bright, principalmente, eu acho difícil, hein? Nunca vi contratura na coxa resolver tão rápido assim. Acho que ele ficaria fora até uma hipotética final. A última vez que eu vi alguém tentar resolver isso, lembra? Na final da Champions League no futebol com o brasileiro lá que é naturalizado espanhol? Diego Costa. O Diego Costa, que teve a tal da placenta de égua, mas não deu certo que ele se machucou em 10 minutos e teve que sair. Não, cara, pra quem tá acompanhando o playoff da NBA, aconteceu isso hoje, a gente tá gravando no domingo. Acabou de acontecer o jogo entre o New York Knicks e o Indiana Pacers. O OG Anunoby, jogador do Knicks, machucou no jogo 2. Deu uma contratura na coxa, a mesma coisa do Bright, e ele tentou voltar no jogo 7. Jogou 5 minutos, não aguentou. Jogou 5 minutos, ele até fez 5 pontos, mas o Pacers fez 5 cestas seguidas em cima dele. Não voltou pro jogo. Não conseguiu. Então, realmente, você vê que demora. Ele ficou 4 jogos fora, né? Voltou no 5º, ficou 5 minutos, não aguentou. Dificilmente o Bright volta. E é uma exigência física muito grande, né? E assim, não tem o que fazer. E o Anderson, aí depende do trauma. Né? Isso a gente não tem a extensão do tamanho do negócio que foi, quão comprometido está a sua movimentação, sua recuperação, mas ele pode ser que volte ainda. Diante desse cenário, o Bauru ficou com um elenco reduzidíssimo, né? Reduzidíssimo, e ainda assim é possível dizer que o começo do jogo foi muito ruim do Bauru, porque a gente sente uma ausência de elenco ao longo de uma partida, ao longo de uma série grande, né? Não nos primeiros 3 minutos de partida, quando você comete 7 erros.
Aí realmente a gente viu um Bauru entrando ali um pouco desequilibrado, um pouco assustado, cometeu 7 erros no primeiro período, foi, assim, erros de passe, erros de movimentação, erros de perda de bola em disputa 1 contra 1, foi um negócio incrível. Erros assim. de todos os tipos. Erros de todos os tipos, e ainda assim Bauru conseguiu terminar o primeiro período perdendo por 8, né, foi 28-20, o primeiro quarto para o Flamengo, mas dali para frente não teve jeito, né? O Bauru lutou, o Bauru tentou ofensivamente, o Cabreira teve um dia legal, o Jeremy, principalmente no segundo tempo, quando a partida já estava decidida, é verdade, mas ainda teve números interessantes, mas foi só, né? Alex não teve um bom dia, Gemadinha não teve um bom dia, mesma coisa do Larry, Maciel foi muito abaixo, fácil pro Flamengo. Vamos parar de falar do Bauru, né? Porque o Bauru perdeu, a gente tem que falar de quem ganha, Fábio. O Flamengo conseguiu 15 roubos e 18 rebotes ofensivos, o Bauru conseguiu 4. Tá, pra você ter uma ideia. Então foram 18 rebotes ofensivos do Flamengo e ninguém conseguiu mais que 8, né? Mais que 7 rebotes ofensivos. Foi muito distribuído, né? Até o Balbi pegou 3 rebotes de Flamengo, ataque. Mas é bizarro. E, pô, o Didi e o Gabriel Jaú com 5 roubos cada. Aliás, no primeiro período, eu até digo pra vocês, se vocês não assistiram o jogo, que dava aquela impressão que as cestas do Bauru errava muito, mas quando conseguia contribuir era até de um jeito mais tranquilo, e o Flamengo numas bolas contestadas absurdas, e caía, principalmente do Didi. Didi meteu 3 bolas do perímetro, só no primeiro quarto, e não fez tanto mais depois disso também, mas foi fundamental. Depois o Mike entrou em cena com mais 3, o Scott Machado teve um jogo legal também, todo mundo jogou muito bem contra o Bauru Basquete, um volume muito grande. Vamos voltar naquela estatística que eu falei do César Franca contra o Minas. O Flamengo teve um aproveitamento geral de 44%. O Bauru de 42%. Só que como o Flamengo teve... É a mesma coisa. Quando a gente fala de aproveitamento, isso é empate. Mas o Flamengo teve 15 roubos e 18 rebotes ofensivos, e por isso tentou 207 pontos. 207 pontos no jogo de 40 minutos. O Bauru tentou 143. Então... Foi realmente um jogo muito aplicado, muito enérgico do Flamengo. Bauru muito mal. Acredito que nos jogos 2 e 3, no interior paulista, Bauru pode fazer algo um pouco mais equilibrado, porque a tendência é não errar tanto. Tá? A tendência é não errar tanto, e não errando tanto, você tira arremessos do adversário, tem mais a seu favor. E a gente pode ter um jogo um pouco mais equilibrado, mas ainda assim o Flamengo é amplo favorito, mesmo que Anderson retorne. Até trazendo outro número, né, dessa questão de volume, o Flamengo ele arremessou 78. Foram 78 arremessos de quadra, o Bauru 50. Diferença de 28 arremessos aí pro Flamengo. É um volume gigantesco, assim, que o time conseguiu a partir justamente desses roubos de bola, né, desses erros que o Bauru cometeu e dos rebotes de ataque, né, e aí o time conseguiu ser dominante, né, a partir de todos esses quesitos. Destacando também para quem acompanha, né, a gente, né, eu fiz o vídeo analisando essa série, né, e trago justamente essa questão do Flamengo vir talvez no melhor momento da temporada, com um desempenho coletivo muito forte, né, com os atletas aparecendo bem. O Gabriel Jaú tem sido talvez o jogador mais com a melhor sequência, com a maior regularidade do Flamengo. Foi decisivo contra o Fortaleza nos 3 jogos e vem agora também de uma partida decisiva no jogo 1 contra a Bauru. Mas sempre 2 ou 3 jogadores aparecem também muito bem dentro do jogo, né? Ou dentro de um quarto. Teve o Mike nas bolas de 3, teve o Didi aparecendo no começo também, teve o Devin Scott também sendo um cara importante ali no garrafão, tem a possibilidade de outros jogadores aparecerem, o Balbi teve 8 assistências, distribuindo bem o jogo, então é um time que tem essa profundidade e que chega muito bem para as semifinais, já pensando inclusive até em chegar à decisão, né, enfrentar o adversário pela frente. Próximo ou último adversário pela... Exato, não, e se tem algo que o Bauru não tem agora é profundidade, né? Sem ali seus 2 principais jogadores, e você até complica a questão de faltas também, né? Porque, poxa, você vê, Alex saiu ejetado com falta, Cabreira e Pedro ficaram ali por uma. Como é que você vai marcar muito forte em várias posses também, se você tá limitado, se não tem ninguém para entrar no seu lugar? E no caso do Bauru é praticamente não ter ninguém mesmo, né? A ponto de o Bright e o Anderson se trocaram, eles estavam lá de uniforme, sentaram no banco de reservas, porque senão o Bauru não tinha gente para pôr. Claro, eles não entraram, a gente sabia que não entraria, mas eles tiveram que constar como atletas aptos,
né, pra jogar. Porque senão paga multa, né? Se não, paga multa, exato. E até por conta disso, o Bauru Basquete também sofreu muito, Fábio. E teve até um episódio nesse jogo também que repercutiu bastante nas redes sociais, eu falei também, que foi uma coisa que eu, assim, eu compreendo a boa intenção da arbitragem, mas é um negócio que não existe. Inventaram um negócio nesse jogo. Porque aconteceu o seguinte, idos do terceiro período, o jogo já estava decidido pelo Flamengo. Numa disputa num ataque do Bauru, o Jeremy passa, acho que foi pelo Scott ou pelo Mike, não me recordo. Sofre a falta do Jaú, que desloca ele no ar. E na aterrissagem, o Jaú deixa o braço no cotovelo do Jeremy Holloway. Deixou. Braço no rosto meio, ali, né? No rosto, no pescoço, bem forte, bem desagradável. Jogada dura do Jaú, jogada muito dura do Jaú, punível, na minha opinião, com falta antidesportiva fácil. O Jeremy Holloway, do Bauru, ficou revoltado, empurrou o Gabriel Jaú, que caiu, aí fez o esquema dele, caiu no chão lá, botou a mão no rosto. O Devon Scott veio cobrar, foi o Devon Scott, né, porque ele tava no lance. O Devon Scott veio cobrar, o Jeremy empurrou, e aí virou aquela confusão, tempo fechou, torcida ficou em cima. Enfim, o que aconteceu nesse lance? Na prática, 3 agressões. Uma em jogo, uma resultado da de jogo, que foi a do Jeremy, e a terceira já na briga do Devon Scott. Dava para expulsar os 3 ou pelo menos 2. A arbitragem juntou os 2 técnicos e fez um acordo. Um acordo. Cavalheiros. E deu uma antidesportiva para cada lado. Na prática, se você tirasse 2 jogadores do Flamengo e um jogador do Bauru, ainda mais se fosse desqualificante, talvez não tivesse jogo em Bauru. Não ia ter quem entrasse. Mas isso não existe. Isso não existe, um lance absurdo ali. E, claro, não teve interferência nenhuma, o jogo tava decidido já, mas é uma bizarrice que aconteceu. Pois é, né? E até curioso, porque, pô, o jogo já tava decidido, eu tava tomando um leite aqui em casa, fui pra cozinha, lavar, quando eu volto tá um circo armado. Pô, o que aconteceu, cara? Foi muito rápido. Foi um negócio do nada, assim, que surgiu. Lógico, teve um lance anterior ali do Jeremy com o Scott, mas já tava meio que superado ali, né? Aí veio na sequência ali, rapaz. Não, mas assim, playoff, jogo duro, mas esse lance era passível de expulsão fácil, virou 2 antidesportivas, uma para cada lado. Algo mais a acrescentar em quadra nas 2 séries, Fábio? Eu acho que não. Acho que a gente pode seguir. Então vamos falar fora dela, porque algo me chamou a atenção. Assim como na Copa LBF, públicos ruins, não tão ruins quanto na Copa LBF, mas públicos bem abaixo do que deveriam ser em partidas de semifinal de NBB. No jogo 1, em Franca, não deu 3 mil pessoas, foi 2 mil e alguma coisa, esqueci o número agora. O Pedrocão tem que passar de para 5, 6. Né, então ali metade do ginásio praticamente apenas. Tudo bem que o jogo foi cedo, foi às 7 horas da noite, mas a gente tá falando de uma cidade do interior numa semifinal de NBB. Em conversas com francanos, até muitos falaram que o sentimento geral da torcida é de baixa expectativa e não tem muita empolgação com o time, que muito embora esteja na semifinal, mas até comparado com os outros anos, eles ficaram mal acostumados. A gente viu muito isso, né, em outros lugares também. Mas ainda assim, pelo amor de Deus, é o jogo 1 de uma semifinal. Poderia, se Franca perdesse, ser o último jogo de Franca em Franca na temporada. Uhum. Né? Não vai ser porque Franca já ganhou um, então, no mínimo, pra Franca, a série volta. Se Minas ganhar os 2, né? Ou pelo menos um deles. Mas ainda assim, um público muito baixo, né? 50% de ocupação. No Rio de Janeiro, a ocupação foi um pouco maior, né? O ginásio da Tijuca tem capacidade ali para 2 mil pessoas, tinha 1.500, mas por mais que você fale, tem grade de patrocinador, gratuidade, é um jogo 1 de semifinal. Você não pode ter espaço vazio. Não pode ter espaço vazio. E um fim de semana que o Flamengo Futebol não joga, né? Esse não tinha desculpa. Sábado à tarde, 3 horas, não era Dia das Mães, igual foi semana passada, Bauru e Vasco. Sem futebol, né? A rodada tá suspensa. Então não tinha nenhum futebol no Brasil, na Série A, né? Porque essa é outra polêmica. Na Série A acontecendo. Deu 1.500 pessoas. Ainda, aí algo específico do Tijuca, demora para liberar as pessoas entrarem. Isso eu já vi reclamações desde antes da partida começar, a imprensa tá reclamando. Um processo ali de conferência, revista, muito lento, poucas pessoas fazendo, tanto é que no primeiro quarto do jogo parecia que não tinha metade do ginásio cheio. E tinha gente entrando. Quer dizer, não tinha metade do ginásio cheio. Aí, lá pro intervalo, já tinha, as 1.500 já estavam para dentro, mas, um erro logístico desse, a essa altura do campeonato, não pode acontecer.
Não pode acontecer. Playoff, numa semifinal, falando de duas das maiores torcidas do país, era pra ter esgotado tudo. Porque, se não agora, vai esgotar quando? Qual que é? No jogo 5 só? Você tem que depender de um jogo incerto pra encher ginásio? Isso não pode acontecer. No Minas, geralmente, os públicos são maiores, né, a ocupação em playoffs tende a ser mais interessante. Em Bauru, ingressos esgotados para as partidas 2 e 3, mesmo com a torcida com expectativa baixíssima. Pois é, né? Mesmo com um time sem chances aí, o Bauru vai lotar, e acho que até com uma maneira de agradecer, né, o torcedor. Quer dizer, eu não vou nem falar pela torcida, porque nas redes sociais a torcida tá com fé ainda. Mas, né, esperança é a última que morre, mas vamos combinar, Bauru? Não vai rolar, né? Já deu, né? O título foi contra o Vasco, e se ganhar um jogo do Flamengo, é desfile em carro aberto. Nas atuais... se tivesse Bright e Anderson 100%, você ainda até podia falar que ganhou no primeiro turno, podia tentar de novo ganhar os dois em Bauru e ver o que acontecia no Rio, mas só não dá, não tem condição. Só se renaturalizar aí trazer o Gui de volta, trazer o Jaú de volta pra dar equilíbrio. Porque aí você desfalca o Flamengo, né? Também tem. É esse o ponto. Ainda assim... Não, mas aí já ficava mais legal. Mas é difícil a situação, realmente. Mas é porque aí o Flamengo ia querer o Mike, o Maciel, perdão. Uhum. Aí o Flamengo ia querer o Maciel, e aí o Bauru ia ter mais um desfalque. Mas eu acho que talvez o torcedor top. Se o Anderson não voltar... Você vai perder o seu único pivô. Aí vem Jaú pra um lado. Tem essa também. Mas enfim. Flamengo amplo favorito. Em Minas, o Minas deve impor mais dificuldade pro Franca. Eu acho que a partida vem pra mais do que 3 jogos. A série vem pra mais do que 3 jogos. Só falar dos próximos jogos, né? Mencionei, não dei as datas, peço perdão. Uhum. Vão para Minas e Franca, os 2 jogos em Belo Horizonte acontecerão na segunda e na quarta, né? Então dia 20 e dia 22, ambos às 7 horas da noite, com transmissão do Sport TV. Os jogos de Bauru e Flamengo serão na dia 21, dia 23, terça e quinta, às 7h30 da noite, transmissão da ESPN. E agora vamos seguir, Guanais, trazendo, né, um último assunto aqui, ainda sobre o NBB, né, a dança das cadeiras dos técnicos, que a gente já está falando, acho que já há 2 edições. Tivemos mais novidades, né, os times vão saindo, né, e a gente vai também tendo novidades, né, agora novo técnico da Unifacisa, tem São Paulo, tem Pinheiros nas mudanças. Pois é, Fábio, algumas mudanças já aconteceram nesta semana, né, foram confirmadas. A saída do César Guidetti da Unifacisa já tinha sido confirmada, a gente tinha mencionado. Em seu lugar, foi efetivado o Rodrigo Galego, né, que era o assistente técnico da Unifacisa nos últimos 2 anos. Ele tinha sido técnico do Sampaio Correia no basquete feminino, foi campeão da LBF em 2022, inclusive aquele time do Sampaio era ridículo, era absurdo demais. Ele também passou muito tempo nas categorias de base do Flamengo, disputou LDB, comandou a LDB do Flamengo, inclusive, o Galego, e agora ficou 2 anos como auxiliar na Facisa e agora efetivado como treinador. Gosto muito, viu? Gosto muito, tem potencial. Achei uma boa escolha da Unifacisa. Quem também foi desligado, não teve seu contrato renovado, é Bruno Mortari, né, esse do São Paulo. Ele já estava na corda bamba há algum tempo, ainda foi se segurando ali, teve uma boa série contra a Unifacisa, justamente nos playoffs, mas não resistiu a uma eliminação contra o Minas nas quartas de final do NBB. Ainda não foi confirmado o técnico que virá em seu lugar, mas ao que tudo indica, teremos o retorno de Jorge Guerra. Pois é, um nome que sempre aparece, né, no mercado, até pela experiência, né, pelo peso também que tem, né, Jorge Guerra. Muito provavelmente, Guanais, o treinador que chegar no São Paulo vai ter que fazer uma renovação ali completa de elenco, né? Isso a gente vai ter que ver ainda como é que o São Paulo, vai lidar com questões orçamentárias, com o contrato dos atletas que lá estão, porque é um time que tem material humano. Claro, precisa de reforços, mas, poxa, se você tem um Fischer, um Malcolm Miller e um Tyrone, você, em tese, tem um ponto de partida muito bom. Tem que ver quem fica, quem sai. Acredito que o São Paulo precisa de um choque de grupo, assim. Acredito que sim, mas não precisa ser terra arrasada total. Tem de onde tirar ali. Então, acho que tem material para trabalhar. O São Paulo tem como continuar, sim, bastante
competitivo ali, viu, Fábio? E também um outro que anunciou a saída, né? Foi o técnico do Pinheiros, né? O Davi Pelozzini. Verdade, né? Ele anunciou nas redes sociais que não faz mais parte do Esporte Clube Pinheiros. Ainda não se sabe quem o Pinheiros vai pôr no lugar e nem o destino de Pelozzini, assim como o destino de César Guidetti ainda não foi confirmado. Por enquanto é só, né, guys? Muitas outras mudanças podem acontecer. Me chama a atenção, né, ainda, tá tendo essas trocas de técnico, claro, mas tá tendo já muito, ou não anúncio, mas as principais informações do mercado é com relação a renovações de contrato, né, dos atletas. Não é nem tanto o time tá atrás do fulano de tal tá ali no mercado, é muito mais a questão das renovações, que eu acho que as equipes já estão pegando um pouco a manha, né, do NBB, que é assim, termina o campeonato, vai todo mundo atrás de determinados jogadores, né, ou você renova com o cara o quanto antes, ou você perde ele, né, então eu acho que as equipes que têm condição para manter, né, já estão, né, nessa pegada. Realmente, né, a gente já viu aí o Corinthians encaminhando a renovação de Elinho e Cauê Borges, o Paulistano do Crescenzi, o São José do Renato Carbonares e Douglas Santos. As únicas contratações que saíram na imprensa, por enquanto, e aí destaco principalmente o repórter NBB e o Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, foi a Unifacisa contratando o Augusto Cabral, que era do São José, ala, que joga de armador também, né? Mas é um ala, chutador. E o Corinthians encaminhando a contratação do Vitão, pivô que era do Pinheiros. Então... Paulistano, né? Do Paulistano, perdão. A gente vê... Já foi do Pinheiros também. A gente é muito engraçado. Tem muito jogador que roda em todos os times de São Paulo. Pula o até muro ali, saída né, do Jardins. Vai pulando o muro, é impressionante. Mas realmente... O próprio Lucas Dias e o Iago, né? Que se destacaram no Paulistano. O Iago se destacou no Palmeiras, na base. E o Lucas Dias jogou NBB pelo Pinheiros. Exato, o Elinho já jogou por todos em São Paulo, praticamente. O Ruivo também. Então, isso acontece. E aí, a gente realmente já viu, né, nos últimos anos, como os times que saem na frente no mercado tendem a ter uma certa vantagem. No começo da temporada, pelo menos. E aí, a gente já vê aí algumas equipes indo bem cedo até, né, no meio de maio, já com algumas renovações. Só sobre o Vitão no Corinthians, que já tem Elinho e Cauê Borges encaminhados, esses três, mais Daniel Owenu e Cauã Raimundo, eu já acho um quinteto sensacional. Ainda mais com o Jesse Leite lá no comando do Corinthians agora, que tende a usar mais jovens. Por mais que o último Pato não tenha sido um Pato de muitos jovens, né? Tenha sido um Pato bem mais veterano que de outros anos, mas... Embora o Novaes tenha aparecido muito bem ali, um jovem. Pois é, mas eu gosto, hein? Aliás, Daniel Owenu e Cauã Raimundo tem que ter minutagem duplicada para a próxima temporada. Se o Corinthians quer alguma coisa, tem que botar eles para jogar. O processo de evolução deles, né, já tá notório essa necessidade. Total. E é isso, Guanais. Mais algum destaque dessa semana? Acho que não. Que eu me lembre, não. Podemos terminar mais cedo hoje, né? A gente não vai fazer um podcast de 2 horas, não? Não, hoje não. Xadrez verbal dessa semana, não. Só uma coisa que eu falei no episódio passado, né? Que a gente falou no episódio passado, que a seleção brasileira, né, teve 17 convocados para o pré-olímpico e que 12 deveriam viajar já para os amistosos. Na verdade, geralmente a seleção viaja com 14. Não foi divulgado como vai ser nessa perna, né, nesse torneio, nessa preparação, mas geralmente viaja com 14 para definir os últimos 2 cortes já no país em que o time estiver. Vamos ver como vai ser esse ano, mas é só isso. Beleza, Guanais, até a próxima semana aí com mais uma edição do podcast. Falou, obrigado, Fábio, obrigado a todo mundo que nos escutou. Vão ao ginásio, caramba! Obrigado. É isso, com esse recadinho do coração, ficamos por aqui. E tem outro, para os clubes e para as entidades, divulguem seus produtos, caramba. Vamos. Necessário. Até semana que vem, gente. Valeu, pessoal. Você, então, deixa o seu like, compartilha mais uma edição do podcast. Também siga a gente nas redes sociais. E é isso, vamos seguindo para fomentar o basquete nacional. Forte abraço, falou!